Saudações cordiais. Como prometemos no programa anterior, continuaremos a percorrer alguns dos temas abordados na 4ª edição da Interuniversidade de Verão, que decorreu em São Vicente sob o lema Os Caminhos do Conhecimento do Mar. A Interuniversidade tem sido uma iniciativa do Ministério do Ensino Superior com vista a dar uma oportunidade aos estudantes de diferentes instituições cabo-verdianas de, durante o verão, aprenderem com especialistas nacionais e estrangeiros sobre diversas temáticas de interesse científico e tecnológico. Das anteriores edições, a primeira foi dedicada à biologia das doenças infecciosas, a segunda sobre a biologia molecular e as suas aplicações, e a terceira, computação móvel. Desta vez, a iniciativa do MESSI contou com a colaboração do Ministério das Infraestruturas e Economia Marítima, uma vez que a temática escolhida foi o mar nos seus diversos aspectos, tanto marinho como marítimo. No programa de hoje, o debate vai desenrolar-se à volta dos recursos marinhos vivos. A atualidade do tema decorre do facto de o Governo estar a apostar na criação de um dinâmico setor de economia marítima em Cabo Verde, organizado em clusters. Não podíamos completar esse ciclo de 4 edições de Interuniversidade sem a eleição do mar como tema. O Governo fez uma aposta na criação de uma economia marítima forte em Cabo Verde e organizando as atividades económicas num cluster. E para que esse cluster possa nascer e as atividades tenham competitividade, elas têm que estar baseadas no conhecimento. Um pujante setor pesqueiro, um pujante setor na área de microalgas e recursos vivos, precisa conhecimento em biologia. Mas também, se quisermos transformar o nosso mar em energia, em fonte de produção de energia elétrica, isso não se faz na ausência do conhecimento científico avançado e da tecnologia. E se quisermos também desenvolver os nossos portos e toda a logística associada, valorizando a nossa posição geoestratégica, que é um ativo histórico deste país. Se quisermos fazer isso, temos que ter um nível de formação dos nossos quadros, um nível avançado. E a Interuniversidade é sempre um canal importante, porque trazemos instituições estrangeiras de excelência nesta matéria e pomos em contacto com as nossas instituições. E é um momento de grande efervescência. Os jovens, que serão o futuro desta aposta, e também porque estamos nas vésperas da operacionalização da Escola do Mar. E a Escola do Mar é uma maneira engenhosa, institucionalmente engenhosa, diria, de reunir um conjunto de conhecimentos, física, química, biologia, geologia, mecânica, um conjunto de conhecimentos em torno do objeto mar. Quando falamos em recursos marinhos vivos, estamos a referir geneticamente aos animais do mar, assim como às plantas e aos micro-organismos. A referência inclui diversas espécies de peixes, crustáceos e molúsculos que normalmente são capturados para a alimentação humana e as algas que são colhidas para diversos fins, desde a cosmética até a indústria farmacêutica. A pesca, no seu sentido mais abrangente, significa a extração de organismos aquáticos do meio onde se desenvolveram para diversos fins, tais como a alimentação, a recreação, pesca recreativa ou pesca desportiva, a ornamentação, captura de espécies ornamentais, ou para fins industriais, incluindo o fabrico de rações para o alimento de animais em criação e a produção de substâncias com propriedades medicinais, ou seja, que trazem benefícios para a saúde, como por exemplo o famoso óleo de fígado de peixe, particularmente o óleo de fígado de bacalhau. Temos que ter muito conhecimento, investigação, conhecer o ciclo de vida das espécies, dos cardumes, saber qual é a carga, uma captura sustentável ao longo de várias gerações. Portanto, tudo isso exige conhecimento. E tudo isso demanda estudos, tudo isso demanda um setor de investigação muito forte, mas não só academicamente forte, mas articulado ao setor empresarial. Gostaríamos que as nossas academias, os nossos institutos de investigação estivessem próximos das empresas, estudassem problemas que as empresas têm entre mãos. Importamos cavala da Espanha, do Peru. Essa é outra espécie. Nós temos aqui em Cabo Verde o Decapterus macarelos, que é a nossa cavala. Essa é a cavala importada, que é os combros japônicos, que
também é das matérias-primas que nós utilizamos para a produção da nossa conserva. Esse atum é da frota nacional e o barco, o nome do barco é São José. E a frota nacional tem tido capacidade de resposta? Em relação à nossa capacidade, à nossa necessidade, a frota nacional não consegue subministrar toda a quantidade que precisamos. Nesse sentido, temos que importar uma grande ou a maior parte do que a gente processa aqui em Frescomar. Como é que é a frota nacional? Que tipo de embarcação é que tem? São embarcações que variam de 7 a 78 metros. As traineiras que têm maior dimensão são traineiras de mais de 70 metros. Porém, essas traineiras são traineiras que têm a bandeira de Cabo Verde. E a maior parte das suas capturas não são descarregadas aqui diretamente em Cabo Verde. Temos vindo a receber também pescado dessas traineiras, mas é esporádico. O que recebemos mais são pescado das embarcações que estão entre 10 a 20 metros. A capacidade dessas embarcações é até 11 toneladas. Tem um ou outro que consegue entregar de 20 a 30 toneladas de cada vez. E qual é a necessidade de atum para exportação, ano? Nós precisamos chegar a 6 mil toneladas ano. E a escolha da espécie é em função da procura ou em função do que existe? Eu acho que é em função do que é mais aconselhável para a conserva. Nesse momento, o que se produz mais em termos de conserva é a cavala, ou as cavalas, a melva e o atum. Então, podemos também fazer o enlatamento do chichal, do olho largo. Esse é um processo que a Frescomar está trabalhando para que futuramente possa vir também a enlatar o olho largo, que é um produto muito gostoso também, com um gosto espetacular, igual que a cavala ou o atum. A pesca é, sem dúvida, uma atividade económica geradora de emprego e de riqueza, mas há que ter em conta a sua sustentabilidade, desde o provimento de matéria-prima à elaboração da indústria, passando pelo conhecimento do ciclo de vida dos peixes e das formas de gestão dos cardumes, uma vez que os meios insulares são altamente vulneráveis. Falamos com o professor Aníbal Medina sobre os desafios da gestão pesqueira em sistemas insulares. Os desafios principais, precisamente, advêm do facto de sermos ilhas, portanto o território é fragmentado. Essa fragmentação também tem implicações a nível ecológico, a nível genético, mas também o facto de sermos ilhas e de serem ilhas oceânicas, portanto afastadas do continente. Um dos grandes desafios do futuro é sermos levados a considerar a gestão dos recursos marinhos que temos aqui em Cabo Verde por ilhas e não pensarmos no todo, porque o risco da sobreexploração genética é real se, em vez de estarmos a considerar estoques ilhas, estivermos a considerar um estoque para o arquipélago todo. Outros desafios prendem com a necessidade de assegurar a qualidade da informação, do sinal que o sistema nos fornece como decisores. Porque se essa informação não tiver qualidade, o sinal não é captado convenientemente e a decisão que nós vamos induzir no sistema pode não ser sustentável. A informação estatística que era boa e válida há 15 anos atrás não é mais hoje. E se nós não atualizarmos, podemos manter uma falsa tendência de pensar que, portanto, as populações estão estáveis, em equilíbrio estável, quando, na verdade, não é, porque a pressão de pesca continua a aumentar ao longo dos anos, mas a informação não nos dá
essa tendência. A nossa margem de erro é consideravelmente inferior à margem de erro de, por exemplo, gestão de estoques em países como o Canadá, como a Mauritânia ou outros. Por isso os desafios são muito maiores em termos da qualidade da informação que temos que obter para que a decisão possa ser consistente e caia dentro daquilo que eu convencionei chamar o triângulo de boa governação nas pescas. Nós trabalhamos conjuntamente com os pescadores, portanto, eles nos mostram o lado empírico, portanto, todo o saber endógeno, todas as práticas que eles têm, e nós conjugamos com os dados científicos e vamos falando com eles e mostrando, e conjuntamente com eles, traçar algumas estratégias ou algumas medidas de adaptação e mitigação. Com as comunidades que nós já temos vindo a trabalhar, isso funcionou muito bem, os pescadores têm colaborado e nós esperamos que isso seja todo a nível de Cabo Verde, com todas as comunidades. Hoje eles observam, por exemplo, que o mar, que as ondas agora já chegam até às casas onde eles têm, e também para certas espécies já não aparecem, portanto, na atividade da pesca, e eles tentam fazer as questões sobre o porquê do não aparecimento dessas espécies. Então, nós conjuntamente com eles e nós com o saber científico, nós vamos explicando e eles às vezes concordam e dão a sua opinião. Eu sei que neste momento há um esforço grande que se faz a nível das instituições todas, de investigação, de administração e de fiscalização, mas ainda estamos muito, mas mesmo muito aquém do desejado, até porque a nossa gestão continua a ser, e como em muitos lugares, tanto a gestão clássica, que o mundo inteiro demonstrou que não funcionou. Desde a década de 40, 50, estamos a gerir desta forma, uma gestão centralizada nas administrações do Estado, das instituições do Estado, instituições públicas, em direção aos operadores, aos atores, e não tem funcionado porque o estado geral dos estoques a nível mundial é de decadência marcante. E por isso é que, atualmente, existe essa orientação um pouco em expansão por todo o mundo, que já iniciou nos países orientais, estou a falar do Japão, das Filipinas, etc., que é privilegiar a promoção daquilo que a gente chama cogestão pesqueira. É mais do que gestão participada, é uma gestão em que eles têm a responsabilidade, eles decidem. Nós, neste momento, estamos a iniciar de forma experimental nas ilhas do Sal e do Maio, estamos a dar os primeiros pontapés, a pensar que nos anos seguintes vamos ter as comunidades elas próprias a fazerem a própria gestão dos recursos, tendo um Estado meramente como intermediário. E o que é que chama de boa governação na gestão pesqueira? Aquilo que eu chamo de boa governação na gestão pesqueira é gerir as pescas, obtendo de forma máxima os benefícios económicos e sociais, num contexto de equilíbrio do ecossistema. Quando digo boa gestão, saber que o recurso que é a biodiversidade não é apenas disponível para a nossa geração. Deve estar disponível para outras gerações. A questão do critério de solidariedade intergeracional na criação de um padrão de exploração de recursos é fundamental. É fundamental. Isso é um imperativo ético que temos que ter. Neste caso aqui em Cabo Verde já não podemos falar nisso. Há 20 anos atrás poderíamos, mas já neste momento podemos considerar que determinadas espécies estão extintas comercialmente. Já há espécies, eu converso com jovens de 20, 25 anos que não sabem, não viram o que é um badejo, o que é um cherne, um merato, uma corvina, uma oriana, espécies que outra hora, falo de 20, 15 anos atrás, eram bastante corrente no mercado. E isto coloca um problema gravíssimo porque quer dizer que é uma fração, é uma parte do ecossistema que foi extraído. Isto acontece connosco, com todos os sistemas, o organismo animal também. Quando se extrai uma parte, existem oportunismos, é por isso que aparecem depois infecções, etc. No caso do ecossistema natural, extraindo uma parte dessas espécies, existem as espécies oportunistas, colaterais. Falou-se há uns meses atrás na possível invasão
das nossas águas por uma espécie invasora, o peixe-leão. Essa questão do peixe-leão não se coloca se o sistema está equilibrado. O peixe-leão é um predador voraz, mas é predado também. É presa, precisamente, dessas espécies que eu mencionei. Num contexto em que temos essas espécies, o sistema está equilibrado, o problema do peixe-leão não se põe. Atualmente o problema põe-se porque o sistema está desequilibrado. E nós já temos sinais sérios de desequilíbrios que eu acredito sejam reversíveis, mas serão reversíveis a custo de medidas, e muitas delas com determinados impactos sociais e até económicos. Não se pode pensar o desenvolvimento de Cabo Verde sem uma política centrada no mar e tendo em conta a preservação dos recursos físicos e biológicos e as funções do ecossistema marinho na nossa biodiversidade. Uma pesca sustentável, atenta ao perigo do esgotamento dos recursos e uma aquacultura responsável são os desidratos da sociedade, mas elas exigem conhecimento do ecossistema marinho, no qual nos encontramos. E esse conhecimento só se obtém com uma aposta na investigação e na transferência tecnológica. Se até agora o homem teve com a pesca uma relação extrativa dos recursos marinhos de certo modo equivalente àquela que em terra o homem desenvolveu no período da caça e da recoleção, hoje surge a aquacultura, uma nova relação com os recursos do mar, assento no cultivo e na criação. Há quem sustente que esta é a única forma de não esgotarmos os preciosos recursos do mar. E como é que o cluster vê soluções como a aquacultura offshore? A aquacultura, para mim, eu penso que Cabo Verde tem um grande potencial na aquacultura. Nós, portanto, o processo de absorção de conhecimento e o salto qualitativo para a produção industrial e económica tem demorado muito. Mas eu penso que, neste momento, nos últimos anos, têm surgido iniciativas. Há uma iniciativa, há um grupo privado, há um projeto privado que está numa fase, portanto, está no compasso de espera à procura de financiamento para poder, portanto, finalizar a execução física e arrancar com a produção. Há outras iniciativas, portanto, a nível do INDP, portanto, de investigação e de demonstração prática. Eu acredito que no espaço de 2, 3 anos irão surgir outros potenciais investidores, e fundamentalmente privados, a investirem nessa área. Neste momento, o facto é criarmos e termos um ambiente de negócio. Com incentivos, eu acredito que na primeira fase o setor público terá que essencialmente alavancar e portanto, criar algumas condições em termos de financiamento, acesso ao financiamento, eventualmente assumir parte do capital de risco, de modo, portanto, a alavancar esse setor que de facto é importante e deverá desempenhar um papel fundamental, porque eu acredito que nos próximos 5, 10 anos, só a captura, portanto, do nosso estoque existente no mar não será suficiente para, quer para o consumo, quer para a transformação que se perspectiva, portanto, através das unidades que nós temos e outras que irão surgir, mas também para comercialização e exportação. A questão da aquacultura. Pensamos que Cabo Verde tem um grande potencial, mas que tipo de aquacultura? A aquacultura no mar, não é possível fazer aquacultura sem conhecimento, sem ciência por detrás. Todos os especialistas com quem eu tenho conversado dizem que não é uma área para aventureiros, é uma área que tem que se assentar no conhecimento científico. Então, sem ciência, sem conhecimento, não é possível fazer com sucesso. A aquacultura tem crescido no mundo, exatamente porque para provermos necessidades crescentes da alimentação humana, de atividade económica, precisamos ter aquilo que o homem fez em relação à agricultura, isto é, o cultivo, não apenas a apanha, a extração, mas o cultivo. Mas isso implica conhecimento avançado em matéria de biologia, saber que espécies de interesse comercial podem reproduzir em cativeiro, por exemplo, ou em determinadas condições. Mas também estarmos atentos aos impactos. Ter uma aquacultura que seja economicamente viável, evidentemente, mas também tenha impactos controláveis, ambientalmente controláveis. Por exemplo, muitas vezes a introdução de espécies que não são autóctones gera, pela fuga de larvas, de indivíduos, de peixes nesse caso, podem criar impactos ambientais nocivos ou negativos. Portanto, é preciso saber isso. Portanto, os estudos aí de impacto não podem ser apenas estudos ex ante, estudos no momento da apresentação dos projetos, mas temos que ter a capacidade de acompanhar.
Portanto, a aquacultura é o futuro, sobretudo para um país cujo mercado está a expandir-se, do consumo de peixes está a expandir-se, um país que vê também na aquacultura como um dos mecanismos de gerar segurança alimentar. Portanto, é preciso incentivar esse domínio, mas sempre com os instrumentos de seguimento, minimizando os possíveis impactos ambientalmente negativos. Doutora Márcia, a aquacultura é um projeto que já se fala muito em Cabo Verde desde 2008. Quais são os resultados que se conseguiram até agora? Bom, tivemos várias experiências. Algumas experiências temos aprendido bastante, mas, por exemplo, do isco vivo, os resultados foram pouco desejáveis. Por quê? Porque não temos juvenis para pôr na jaula, não sabemos onde os peixes reproduzem. Tivemos o atum, que foi feito pelo um privado, mas tiveram vários problemas, como roubo, como falta de alimento, que pensavam em pescar cavala para dar para o atum, e problema entre os sócios, não deu certo. Tivemos os moluscos bivalvos, que também não foi uma boa aposta, era ostra, mexilhão e vieira, que também não se desenvolveu, porque nossas águas têm pouca produtividade primária para este tipo de cultivo. E agora tem sido utilizado a tilápia. Só que a tilápia é um animal de água doce que está sendo colocado, primeiro momento foi colocado em água salgada. E nesse momento está sendo cultivado em água dessalinizada. Então temos que nos perguntar, que preço vai sair esse animal quando ele é cultivado em água dessalinizada? Qual o preço do litro de água dessalinizada? E agora temos que investir em novos horizontes, como eu aconselharia o cultivo da garoupa, o cultivo de camarão numa aquacultura ambientalmente correta, no meio heterotrófico ou no sistema bioflox. E eu aconselharia, como já disse da outra vez, o cultivo de tilápia, pelo menos um projeto piloto nas barragens, como faz o Brasil e que tem crescido muito a aquacultura do Brasil e da tilápia, porque cultivam nas barragens. E qual é a aplicação prática que se vai dar a esse projeto, a tilápia, que já é cultivada aqui? Bom, eu acredito que eles têm um segundo plano, que é pegar as tilápias que estão nas águas dessalinizadas e levar para a aquaponia, que é outro projeto interessante, porque é um sistema multitrófico em que você utiliza tanto plantas quanto peixes. As plantas, elas funcionam como um filtro natural da água que vem da aquacultura, que é rica em nutrientes. Essa tilápia ou um produto geneticamente modificado, o qual se tem pouca informação acerca disso, como conseguir convencer os operadores de pesca a utilizarem, por exemplo, como um isco? Neste momento já operadores de pesca já estão a pedir para multiplicarmos, não é, a tilápia como isco. Temos ainda os especialistas a pedir atenção, porque multiplicar em quantidades elevadas para o isco implica que seja essencialmente em meio marinho. E introduzir uma espécie estranha em meio marinho requer determinados cuidados. Por isso é que eu disse, no que diz respeito à aquacultura, as recomendações é sempre não tenham pressa, deem passos seguros. Mas neste momento já temos inclusive alguma pressão dos operadores, dos armadores de pesca para acelerarmos, porque há de facto uma grande escassez de isco em determinados períodos do ano. A produção do isco, dizem os empresários do setor, que é um problema, a produção do isco. E, portanto, se conseguirmos por essa via, mas é preciso ver experiências comparadas, é preciso, depois de um estudo ambiental prévio, é preciso ter parâmetros de seguimento dos impactos. Vem aqui uma equipa da FAO, no dia 6, para trabalhar connosco em torno do projeto de sustentabilidade da pescaria do tubarão, mas também numa perspectiva de nos ajudar a identificar outros domínios. A FAO já está connosco nesse projeto experimental, que está a ser desenvolvido entre a UNICEF e o INDP, e vamos aprofundar também discussões como é que nós podemos financiar um projeto agora de maior massificação das experiências, sempre com a atenção na parte científica, ou seja, a preparação, a capacitação, a especialização técnica de quadros que possam fazer esse acompanhamento para que os passos dados sejam seguros.
Hoje, a aquacultura está para o mar. Tal como no passado, a agricultura esteve para a terra. Ouvimos alguns especialistas nacionais e estrangeiros sobre esse tema. A aquacultura é, sem dúvida, um setor em que nós conseguimos produzir peixe de uma forma controlada, ou seja, conseguindo garantir que todo o processo produtivo tem regras e é controlado de uma forma eficaz durante as suas várias fases de produção, ou seja, através das rações que são controladas, através do peixe e das práticas de cultivo que nós podemos implementar medidas de controlo e de análise de riscos, nós conseguimos garantir ao consumidor um produto de segurança alimentar garantida, em termos de potenciais riscos de substâncias indesejáveis. Ou seja, é claramente uma atividade em que é possível controlar e garantir ao consumidor máxima qualidade, máxima frescura, porque o próprio peixe é capturado de uma forma controlada quando o mercado o exige e pode chegar muito rapidamente ao mercado. Esta é uma questão que é essencial. Depois, enquanto aporte e contributo para a alimentação das populações em gerais, um outro conceito da segurança alimentar, que é um conceito de providenciar alimento à população humana, claramente nós sabemos que a pesca está, neste momento, a debater-se com alguns desafios, porque há alguns pesqueiros que estão subexplorados e claramente a sociedade necessita de fontes de pescado alternativas, não que um compita com o outro, mas que venha complementar o aporte da pesca. E a aquacultura tem esse papel, que é ser um complemento de alimentação e de fonte de proteínas marinhas que vêm do mar. Tem que ser fator de dinamização da atividade económica, gerar valor, gerar emprego. É isso que a aquacultura, nas suas múltiplas facetas, pode contribuir para a nossa sociedade e para a sociedade de Cabo Verde em particular. Dr. Sérgio, a aquacultura, nomeadamente de crustáceos, pode ser altamente rentável, mas gera impactos ambientais com a produção de resíduos. Como é possível resolver? É possível resolver olhando para esses resíduos como uma matéria-prima, e aquilo que nós estamos a trabalhar é mesmo nesse sentido, ou seja, matéria-prima, os resíduos ao serem uma matéria-prima, nós conseguimos conferir valor e transformá-lo num outro produto com maior valor acrescentado, eliminando aquilo que possam ser os problemas ambientais associados ao seu despejo ou nos aterros, ou nas lixeiras, ou mesmo nas águas, não é? Mas há transferência de conhecimento suficiente para que permita, portanto, reconhecer nesses mesmos resíduos como matéria-prima ou com potencial valor e fazer a reutilização desses mesmos detritos? Sim, e nesse aspecto falamos concretamente de um biopolímero que é a quitina, que vai ser depois transformada em quitosano, e aí toda a tecnologia já está dominada e nós conseguimos criar um grande número de produtos à base do quitosano, produtos esses com um valor, de acordo com a sua aplicação, já bastante considerável e que, de alguma maneira, estamos logo como que a valorizar aquilo que era um resíduo e transformá-lo numa matéria-prima em termos práticos, não é? Como é possível reconhecer esses potenciais interessados nesse subproduto? A nível em Portugal, nós temos já várias empresas, algumas empresas que estão a trabalhar concretamente na questão do quitosano. Eu, particularmente, naquilo que foi os projetos que têm vindo desenvolvido, tenho essa parceria com uma empresa portuguesa que já está a produzir quitosano e que nós estamos à procura de fornecedores de matéria-prima, fornecedores a nível de casca de crustáceos, que depois possa ser ela própria utilizada na tal produção do quitosano, e aí nós conseguimos depois transformar esse quitosano ou para aplicações médicas, ou para a agricultura, ou para a indústria, para o tratamento das águas residuais, ou para a indústria alimentar. E o que é preciso saber, nomeadamente para as pessoas que querem abraçar um projeto de aquacultura? O que é que eles devem ter em conta? Que cuidados é que devem ter? Que investimento é necessário? Aqui a aquacultura tem esta particularidade, é que pode ser feita enquanto atividade industrial em múltiplos cenários. Ou seja, nós temos, por exemplo, sistemas de produção semi-intensivos, extensivos mesmo, ou intensivos. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, nós em Portugal, por exemplo, temos antigas salinas nas zonas costeiras, algumas lagoas, ou seja, consegue-se fazer a aquacultura, e não é uma aquacultura só de subsistência, é mesmo como atividade lucrativa, consegue-se fazer uma aquacultura
muito próxima da natureza, em que a única coisa que se faz é repovoar aqueles corpos de água com peixes, minimamente proteger para que eles não fujam, não tenham opção de saída, e contar um bocado com o aporte da natureza como alimento e dar um suplemento ligeiro, digamos, de alimento de ração. Por isso, o investimento aí é conseguir ter, no fundo, arranjar os juvenis, ou seja, os peixes pequeninos, para repovoar e um complemento de ração. Não é preciso muito mais investimento. Depois, à medida que vamos intensificando, é claro que, como o próprio nome diz da intensificação, estamos a pôr mais peixes, mais ração, o sistema já não é tão natural que consiga-se atingir um equilíbrio, ou seja, temos que controlar mais, porque se pusermos mais peixes, já temos que garantir que há oxigênio na água, porque os peixes ao nadarem consomem o oxigênio. Por isso, pondo mais peixes do que seria natural, já temos que introduzir um sistema para aerificar a água. Isso já implica custos, porque se calhar é preciso eletricidade para pôr os sistemas a funcionar, se calhar é preciso bombar a água, ou seja, esse investimento vai depender um bocadinho do cenário que a pessoa for montando para o seu projeto. E todos esses projetos, e é esse também um elemento importante que deve ser retido, todos esses projetos têm o seu lugar. Um país não deve apostar apenas num sistema único de produção, porque há coisas, a aquacultura semi-intensiva ou extensiva em Portugal é uma fonte de emprego importante, ou seja, há muita gente que subsiste e que tem uma vida graças a esse tipo de aquacultura, apesar de ser menos lucrativa, menos produtiva em termos de volume para as estatísticas do que a aquacultura intensiva, que faz tipo 500 vezes mais do que uma aquacultura semi-intensiva. A ração é estimada que possa representar, grosso modo, entre 40% a 60% dos custos operacionais e os juvenis cerca de 15%. Por isso, já vê que grande parte dos custos, quase 70%, 75% dos custos operacionais, estão em dois únicos componentes, que é os peixes que lá vamos pôr para crescerem e a alimentação que lhes vamos dar. E isso tem que ser objeto de muita atenção para quem está a construir o seu business case, o seu caso de negócio, o seu modelo de negócio para se lançar na aquacultura, porque Cabo Verde tem condições excepcionais para a prática da aquacultura, mas também tem que pensar que tem alguns custos da sua insularidade, com não ter neste momento acesso a rações ou a coisas que têm que vir do exterior. E tudo isso tem que ser, de uma forma alguma, tem que ser tido em conta, porque vai ser um elemento essencial para a viabilidade ou não da aquacultura em Cabo Verde. A alimentação dos peixes, muitas vezes dos peixes em aquacultura, pode levar uma pressão sobre outros recursos. Portanto, é preciso ter aqui uma capacidade de investigação. Não só fazer os estudos no momento do lançamento desses projetos, mas acompanhar o desenvolvimento dos projetos. Mas só fazemos isso também pela transferência de saberes e de tecnologias. Há países próximos de nós que estão avançados. Com a interuniversidade, quisemos trazer exatamente especialistas, professores que têm experiência de investigação, mas alguns também experiência empresarial, para confrontarmos essas experiências e poder colher delas aquilo que têm de melhor, aquilo que pode trazer para nós como aviso, como capital de experiências para potenciarmos o nosso setor da aquacultura. Ouve-se muitas vezes aquele chavão, a investigação está muito longe da indústria. E, no fundo, o que nós quisemos fazer com esta empresa foi posicionar-nos a meio caminho. Somos cientistas, percebemos o que é que está a ser feito nas universidades, mas também temos uma visão industrial, porque tivemos, antes de vir para a universidade, também trabalhei no meio industrial e consigo entender a linguagem da indústria e as necessidades. E tentamos então ser um bocadinho tradutores e ali
servir de tampão para estes dois mundos que às vezes parece que têm linguagens um bocadinho diferentes. E foi esse o nosso caráter distintivo, mas claramente a universidade tem que fazer este caminho, de ir a caminho da indústria. E a indústria tem que, sobretudo, muitas vezes a indústria nem sabe o potencial que tem nas universidades. Tem que se criar formas de a indústria conhecer melhor tudo o que de bom e tudo o que a universidade tem capacidade de fazer. E isso só com intercâmbio, cada vez mais interligação, estágios de alunos com empresas a participarem nos estágios, coisas assim. Tudo isso são questões que têm que ser muito reforçadas, mas a universidade por um lado, as empresas por outro, claramente não é o futuro do financiamento da investigação em nenhum país, diria eu. O capital financeiro, o dinheiro cria conhecimento, mas conhecimento também cria capital financeiro. É este ciclo virtuoso que temos que conseguir desencadear, fazendo que das universidades saia um empresariado. Portanto, pessoas que utilizam o conhecimento de forma aplicada, né, para gerar riqueza, gerar emprego e gerar atividade económica. E foi assim mais um tema de uma série de programas sobre a Interuniversidade de Verão 2014, Os Caminhos do Conhecimento do Mar. Uma iniciativa do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Inovação, em colaboração com o Ministério das Infraestruturas e Economia Marítima e com o patrocínio da Unitel T+. Estaremos de volta na próxima edição com mais um tema de interesse. Fique bem.